Você pode estar acumulando aposentadoria, salário ou pensão de forma errada. Isso pode fazer você perder dinheiro ou até ter que devolver valores. E o pior, muita gente só descobre isso quando já tomou a decisão. Hoje eu vou te mostrar quanto pode acumular, quando não pode e como escolher o certo. Fica até o final que eu vou te mostrar um detalhe muito importante que pode mudar completamente a sua decisão na hora de se aposentar e escolher qual a regra. Já se inscreve no canal e compartilha com um colega. Isso pode evitar erro sério. Eu sou o Rafael Marvila e este é o canal Guia do Servidor. Aqui eu explico de forma clara e prática as regras da aposentadoria do servidor público federal. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, ativa o sininho, porque toda semana tem um conteúdo que pode impactar diretamente o seu futuro. Primeiro, você precisa entender que existem dois tipos diferentes de acumulação. A acumulação de aposentadoria com remuneração e a acumulação de benefícios previdenciários como a pensão. E cada uma tem regras próprias e erros diferentes. Vamos começar com a dúvida mais comum. O servidor aposentado pode continuar trabalhando no serviço público? Pode, mas não é em qualquer situação. Você pode acumular aposentadoria com um cargo público se cumprir 3 requisitos. Primeiro, precisa ter compatibilidade de horários, o que obviamente é uma análise feita pela administração pública enquanto o servidor ainda está ativo nos 2 vínculos. Segundo, a soma dos valores não pode ultrapassar o teto dos ministros do STF, o chamado teto constitucional. E terceiro, tem que ser um cargo constitucionalmente acumulável. E são eles: 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro cargo qualquer, ou 2 cargos de profissional da saúde. Agora vem um erro que muita gente comete. Se não forem cargos acumuláveis que você está ocupando, precisa regularizar a sua situação urgentemente antes de se aposentar. E isso pode lhe trazer muitos transtornos, inclusive a possibilidade de ter que repor ao erário. Mas caso você já esteja aposentado e passe em outro concurso, você só pode assumir um novo cargo que não é acumulável se renunciar à aposentadoria. Então entenda esses riscos e não tome decisões sem analisar e venha a perder um benefício melhor. E um detalhe muito importante: se você foi aposentado por incapacidade permanente, essa regra de estar aposentado e poder ocupar outro cargo efetivo não se aplica a você. Existe ainda uma situação específica para quem entrou no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998. Esses servidores podem ter regras diferenciadas, mas com a limitação clara. Eles não podem acumular 2 aposentadorias no RPPS da União. Porém, eles podem escolher qual é a mais vantajosa. Agora vamos para um outro ponto que gera muita dúvida. Posso acumular aposentadoria com pensão? Sim, mas aqui entra uma regra nova que muda tudo. E a regra é a seguinte: você recebe integralmente o benefício mais vantajoso, e os outros são pagos parcialmente por faixas. 60% do valor que exceder um salário mínimo até 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos. Quanto maior o valor, menor o percentual que você recebe da parte excedente. E aqui não estamos falando do cálculo da aposentadoria ou da pensão em si, mas da redução sobre o valor já calculado para o benefício. E aqui está um ponto crítico. Você precisa escolher qual benefício será o principal que receberá sem a redução e, consequentemente, o que será aplicada a redução. E essa escolha pode ser alterada depois, mas só valerá a partir do novo pedido. Agora vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Se você ficou até aqui, comente "eu fiquei", para eu saber quantas pessoas descobriram esse detalhe que muda tudo. Seu direito aos 2 benefícios foi adquirido antes de 13 de novembro de 2019, você não precisa aplicar essas limitações.
Ou seja, você pode acumular a aposentadoria e a pensão sem redução. Se você já possuía uma pensão civil cujo óbito tenha ocorrido até 12 de novembro de 2019 e decida se aposentar por uma regra do direito adquirido, cujos requisitos devem ser completados até 12 de novembro de 2019, não estará sujeito a esta regra. E isso pode representar milhares de reais a mais por mês. Um exemplo simples: uma servidora do IBGE cujo marido faleceu em 15 de outubro de 2018 e que recebe por isso a pensão civil e agora está em vias de se aposentar por ter preenchido os requisitos tanto das regras de transição quanto das regras do direito adquirido e escolhe se aposentar pelo direito adquirido, ela pode acumular os dois benefícios sem a aplicação da redução. Mas, se ela escolher se aposentar pela regra de transição, terá que fazer a opção pela redução. O ponto mais importante é este: não basta saber que pode acumular. Você precisa saber como acumular, quando acumular e qual regra é aplicada. Para te ajudar a entender todos os requisitos das regras de aposentadoria voluntária, eu deixei na descrição um material gratuito, o Guia Prático Checklist Completo de Aposentadoria. Confere lá. E se você quiser uma análise personalizada da sua situação, também está disponível na descrição o formulário para pedir uma sessão de orientação. No próximo vídeo eu vou te mostrar como é apurado o tempo do servidor que se tornou PCD depois do ingresso. Esse é um detalhe que pode reduzir anos na sua aposentadoria. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com outros colegas e siga o Guia do Servidor. Porque no serviço público, a decisão certa hoje define o seu padrão de vida amanhã. Até o próximo vídeo.